órfãos e as meditar com os irmãos sobre o tema a verdadeira religião. A verdadeira religião. Um dos sinais da volta de Jesus e do final dos tempos é o surgimento de uma crescente luta interna no seio da cristandade sobre quem é a verdadeira igreja. Isso nada mais é do que um artifício de nosso adversário para distrair o povo de Deus e tirar o foco daquilo que é realmente relevante, ou seja, a salvação de almas. Temos liberdade, nós temos recursos, nós temos oportunidade, então nós precisamos agir em prol da salvação de almas enquanto há tempo. E na verdade, a Bíblia nos ensina claramente e de forma simples maneiras de identificarmos verdadeiros cristãos e também de identificarmos o verdadeiro ensino bíblico. Contudo, mais do que uma análise do próximo, aprendermos a analisar as outras pessoas, né? Eu gostaria de lançar um foco nessa noite sobre nós mesmos, sobre a nossa própria qualidade de vida cristã, para que tenhamos convicção de que realmente nós seguimos a Deus, de que realmente nós andamos com o Senhor. A ênfase do texto, ela está aqui nos versículos 22 e 26. Vamos dar uma olhadinha, ver o que diz nesse texto. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Versículo 26 também, ele fala na parte B. Engana seu coração e a sua religião é inútil. A ênfase do texto está proposta sobre o auto-engano. Se um crente, ele é enganado pelo diabo, tudo bem, né? O diabo é enganador. Se um crente é enganado pelo próximo, porque alguém mentiu e alguém foi mais esperto do que ele, tudo bem, alguém foi mais esperto. Agora, quando o crente é enganado por ele mesmo, aí o negócio é sério. Né? Então o texto ele fala que existe essa possibilidade, enganarmos-nos a nós mesmos. Né? Quão terrível é isso, irmãos? Você já se enganou, e às vezes a gente se engana porque a gente errou porque não quis, mas às vezes a gente erra porque quer, né? Então nós precisamos estar atentos, porque um dos piores erros, e uma coisa muito séria, é quando nós nos enganamos a nós mesmos. Muitas pessoas estão pensando que estão salvas, mas na verdade não estão. O texto de Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23, que diz: Mas Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome nós não expulsamos demônios. E Jesus dirá abertamente naquele dia: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Existe uma outra categoria de pessoas que, de acordo com Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, prospera, tem estado muito bem, obrigado, né? Mas, na verdade, não está. E o texto ele nos fala: mas tu és um pobre, tu és um cego e tu és um nu. Então tem gente, infelizmente, nesse mundo que acha que está tudo bem, mas na verdade não está tudo bem. E como que nós podemos discernir? Não lançarmos o foco para o lado exterior, mas vamos lançar primeiramente um foco sobre nós. Né? Como anda a nossa vida cristã? A verdadeira religião, irmãos, é aquela que é centrada não nas nossas emoções, não na experimentação, mas é centrada na palavra de Deus. E é tudo o que diz nesse texto. Centrados na palavra de Deus. E aqui nós também podemos encontrar as evidências de um cristão verdadeiro. E eu gostaria de analisar isso com vocês nessa noite. Primeiramente no versículo 18. Esse primeiro tópico ele fala acerca do verdadeiro cristão ser centrado na palavra de Deus. Guarde isso com você. O verdadeiro cristão, ele é centrado na palavra de Deus. O verdadeiro cristão é centrado na palavra de Deus. Verso 18, um pouquinho acima do que nós lemos. Segundo sua vontade, ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos
de suas criaturas. Em primeiro lugar, o verdadeiro cristão é aquele que nasce da palavra de Deus. Ele não nasceu de um discurso de prosperidade, ele não nasceu de promessas vãs, mas ele nasceu porque ele escutou e ele creu na palavra de Deus. Me lembro até hoje quando eu entrei na igreja e eu criei nessa palavra porque a palavra foi pregada. A nossa fé e a nossa conversão, ela tem que estar fundamentada nos argumentos bíblicos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então o verdadeiro cristão é aquele que é convertido pela palavra de Deus. Nós cremos que ela é inerrável, nós cremos que ela provém de Deus, nós cremos que ela é uma revelação, nós cremos que ela é o caminho da salvação. Por mais que nós não tenhamos argumentos, por mais que esteja acima da nossa razão, do nosso intelecto, mas nós cremos que esta palavra é verdadeira. E nós centramos a nossa vida nesta palavra. E através do mover do Espírito sobre esta palavra, nós nascemos de novo. Aquele que tem a palavra de Deus no seu coração e que nasceu por meio dela, verdadeiramente é filho de Deus. Nós recebemos isso de Deus, é dádiva de Deus, é presente para nós. O texto ele nos fala, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela sua palavra da verdade. Nós somos gerados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Segunda característica do cristão centrado na palavra de Deus, versículo 21, vejamos. Porque, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Primeiramente, o verdadeiro cristão, ele acolhe a palavra da verdade. Ele recebe esta palavra. E a metáfora, a comparação aqui do texto, ele nos diz que essa palavra então é uma semente. Porque o verbo que é utilizado é plantar. Né? Você lança uma semente sobre o terreno e essa semente ela é plantada e ela gera vida. Quando esta palavra é plantada em nós, ela gera vida. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e de todo o acúmulo de maldade, preparai o terreno para que esta palavra seja plantada em vossos corações e frutifique. O texto de Mateus, capítulo 3, versículos 19 a 23, nos explica mais detalhadamente essa questão da semeadura no coração humano. Versículo 19 do capítulo 3 de Mateus, ele nos fala acerca da parábola do semeador. Então essa semente, parte dela foi lançada à beira do caminho. São pessoas, de acordo com a interpretação do texto da parábola, são pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não compreendem a palavra de Deus. Olha que interessante, irmãos. Veem a palavra, escutam a palavra, têm contato com a palavra, mas não conseguem compreender a palavra de Deus. É algo que me preocupa. Pessoas que sabem compreender o que está escrito, mas não conseguem interpretar, não conseguem aplicar sobre a sua própria vida, não conseguem entender a palavra de Deus. Entendimento requer esforço, requer oração, requer entendimento, requer unção, requer também conhecimento da língua, requer que Deus nos mostre, requer vontade. Muitas pessoas não conseguem compreender a palavra de Deus. E pela falta de compreensão, não alcançam transformação. E aí o que acontece? Satanás vem e rouba aquela palavra. Porque ela se torna inativa, ela se torna inócua. Então Satanás vem e lança na nossa mente, não é nem necessário. Para que nós vamos pensar nisso? Ou até mesmo nos esquecemos. Satanás vem, toma a semente, e nós simplesmente nos esquecemos que um dia nós ouvimos aquilo. Observa alguns irmãos, enquanto eu ministro a palavra, eles anotam, escrevem na Bíblia e estão interessados ali e depois releem aquele texto, porque estão preocupados em saber o que a Bíblia tem a lhes dizer.
Não querem simplesmente que essa palavra se perca, mas quer que essa palavra esteja guardada, quer fazer uma referência, quer estar sempre se lembrando daquilo que aprendeu um dia. Né? São pessoas que não querem desconsiderar, que não querem desprezar, para que Satanás não roube aquilo que um dia elas aprenderam e lhes possa trazer transformação e vida. O outro tipo de terreno é o terreno rochoso. A palavra não consegue penetrar profundamente, não produzindo experiências com Deus. Ou seja, a semente cai, mas está envolvida em rochas. E ela não consegue penetrar no terreno e criar raízes, para vindo o sol não queimá-la, para vindo o vento não levá-la. E ela está somente ali entre as rochas. Significam pessoas que ouvem a palavra, mas não conseguem ter experiências e criar raízes, porque já não existe mais profundidade. Essa profundidade, irmãos, são experiências com Deus. O cristão, ele vive de fé em fé. Ou seja, eu dou um passo de fé hoje, e eu vejo que Deus atuou, Ele honrou a minha posição, eu tenho condições de força emocional, espiritual, para dar passos maiores em direção a Deus. O cristão, ele vive de fé em fé. Sem experiências com Deus, irmãos, nós falecemos na fé. Interessante essa questão, porque um determinado momento da minha trajetória no seminário teológico, eu comecei a estudar sobre soberania e eu fiquei um pouco confuso. E eu comecei a pensar assim, mas Deus determinou todas as coisas, eu não preciso então orar tanto. Para que eu vou orar? Para que eu vou jejuar? Se Deus já escreveu a história, eu não vou fazer mais nada. Eu simplesmente tenho que receber e aceitar o que Ele quer me dar. E nesse contexto, a oração não faz muito sentido. Na verdade, você convive comigo, não faz muito sentido. Não faz muito sentido deixar de tomar um cafezinho da manhã, deixar de almoçar, não faz muito sentido. Jejuar, para quê? Mas a minha experiência com Deus depois desse período, porque infelizmente eu relaxei na vida de oração, eu relaxei na vida de jejum. Falei, pastor, você relaxou, pastor? Eu tenho que confessar, Deus viu, uai? Eu vou falar o quê? Né? Eu relaxei. Eu não sei não, viu, irmãos? Mas eu relaxei. Aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que eu enfraqueci na fé. A experiência com Deus me fez entender que aquilo estava sendo ruim para mim. Estava me matando. Então a experiência com Deus me levou a entender quão importante é orar. Quão importante é jejuar. Quando nós deixamos de jejuar, irmãos, existe todo esse caráter espiritual do jejum, porque Jesus nos ensinou, né, que determinadas castas de demônios só são expelidas com jejum e oração. E aí eu coloco um adendo, né? Não é um jejum tipo assim, camarada está aqui estribuchando, você fala, olha, volta aqui uma semana, eu vou jejuar essa semana, não. O obreiro tem que jejuar antes do problema vir. Porque na hora que o problema vem, ele já está preparado. Porque os apóstolos, eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus conseguiu. Era um homem de oração, era um homem de jejum. Viu a necessidade, ele foi lá e operou, ele foi lá, expulsou o demônio e ainda ensinou. Fala, essa casta só se expulsa com jejum e oração. Então o obreiro tem que estar preparado antes. Né? Fala, volta daqui a uma semana, que daqui a uma semana te expulso. Não vai funcionar. Então o obreiro tem que estar preparado. Jejum é importante. Tem essa questão espiritual. Mas o jejum também, ele tem uma função neurológica. É interessante isso, né? Porque quando nós resistimos àquilo que é essencial, né? O que é essencial? O nosso impulso de comer, né? Quando nós aprendemos e treinamos as nossas emoções naquilo que é um impulso natural, você vai começar a adquirir mais força para resistir ao pecado. Quando o pecado vier à mente, você fala, eu resisti no jejum, agora eu vou resistir ao pecado também. Você consegue, neurologicamente falando, ter mais forças para resistir à tentação. Então, oração e jejum são importantes. E somente a experiência com Deus é que nos faz entender essas coisas. Se nós formos somente pelo conhecimento, nós vamos ser como aquela semente que foi plantada entre as rochas.
Ela vai crescer, ela vai se alegrar por um breve tempo, mas logo vai se secar. Um cristão, ele precisa ter experiências com Deus. O texto também ele fala acerca daquele solo que é espinhoso, que tem muitos espinhos. O que são os espinhos? Os espinhos são é o fascínio pelas coisas belas deste mundo. Irmãos, ontem eu estava meditando, a gente saiu, nem falei nada com a minha esposa, eu estava assim, de manhã cedo, quando eu fui pagar umas contas ali, lá para o lado lá de Tita. Aí quando eu voltei, estava dirigindo, aí eu me lembrei de um caso de um rapaz que era deficiente. Ele nasceu daquele jeito. Ele não conseguia ver, ele não conseguia ouvir. A única função física que ainda lhe restava do sensorial era o tato, né, pelo qual ele conseguia se comunicar. Agora imagine, irmãos. Às vezes a gente não consegue passar 5 minutos sem ver, sem, digamos assim, sem ouvir. E quão importante para nós é a audição e a visão, não é verdade? É tão importante isso. Nós temos essa capacidade de interagir. E quão belo é o mundo que Deus criou, né? Você olha o céu azul, é lindo. Você olha um dia chuvoso, é lindo. Eu gosto de tudo que Deus fez. Eu gosto de todas as estações do ano. Eu gosto da natureza. Eu gosto das pessoas. Eu gosto dos animais. Eu gosto do meio ambiente. Eu gosto de tudo. Tudo me fascina porque Deus criou algo tremendo. É lindo, né? Tudo aquilo que existe no mundo é bonito. Deus nos deu inteligência e o homem cria coisas bonitas. Olha uma guitarra linda ali. Eu gosto daquela guitarra que eu comprei agora essa semana. Que beleza. Deus Jesus deu. Então, coisas que nós nos admiramos. Mas o problema do espinho, sabe o que é? É quando essas coisas que são belas e que são justas e que são puras, não estou falando do pecado, estou falando até mesmo de coisas boas. Quando elas exercem um fascínio cativante e que rouba a nossa atenção de Deus, roubam o nosso tempo de oração, roubam o nosso tempo de comunhão, roubam a nossa vida espiritual, e nós dedicamos mais tempo a essas coisas do que dedicamos tempo a Deus, do que dedicamos o nosso pensamento, do que construímos e cultivamos a nossa espiritualidade. Então nós nos envolvemos com os atrativos, com o fascínio daquilo que nós podemos ver, cheirar, saborear. E nós nos esquecemos da presença de Deus. Então, irmãos, o solo espinhoso é aquele que se envolve, conhece a palavra, conhece o que é bom, mas está fascinado com aquilo que vem em suas mãos. Morre, sufocado pelos espinhos. Mas existe uma outra característica de solo bom, versículo 23, lá do capítulo 13 de Mateus. Ele fala sobre aquele em que a semente caiu, penetrou e frutificou. De acordo com o percentual estatístico do texto, 1/4 das sementes caíram em boa terra. Sabe o que isso significa, irmãos? Que nem todo mundo que escuta a palavra de Deus vai frutificar. Nem todo mundo que conhece o Evangelho, que sabe a palavra de Deus, que conhece a Bíblia, vai dar fruto para a salvação. Muita gente sabe, mas a grande maioria rejeita. E este é um fato. Porém, o primeiro passo, antes de nós acolhermos, de acordo com o texto de Tiago, o que ele fala? Antes de nós acolhermos esta palavra, versículo 21, ele fala: livrai-vos de toda impureza moral e todo vestígio de maldade. Para que nós possamos receber a palavra, o cristão está centrado na palavra de Deus, o que ele precisa fazer? Ele precisa se livrar de toda a maldade. Como que nós vamos nos livrar do pecado, nos livrar da maldade? Aquele que se converteu de verdade, irmãos, ele vai ter prazer em se santificar. Ele sabe. Até quem não é crente sabe o que precisa fazer, só que ignora. Mas aquele que é convertido pelo Espírito Santo de Deus, ele fala: não, eu não vou mais ignorar essa verdade. Não, eu não vou mais virar as costas para aquilo que eu sei que Deus quer de mim. Eu quero me livrar da imoralidade. Eu quero me livrar do mal. Eu quero me livrar do pecado. Glória a Deus, aleluia. Para quê? Para que essa semente plantada
venha dar fruto. E é o que o texto nos informa. Antes que nós venhamos receber esta semente de bom grado, é necessário nós limparmos o terreno de nossa alma. Primeiramente, como nós vamos limpar? Com o sangue de Cristo. Porque eu não purifico meu pecado. Ninguém, com a sua própria vontade ou boas obras, pode se justificar do pecado. Ninguém. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E nós olhamos para a cruz. E nós vemos Ele lá crucificado pelos nossos pecados. O seu sangue vertendo. E Ele ainda dizendo, foi por você. Foi por mim e foi por você. Nós podemos nos apropriar deste perdão. Senhor, me purifica. Ele nos limpa de toda a maldade, de todo o pecado, de todos os pecados cometidos. E é necessário também que nós venhamos manter o nosso vaso limpo. É a nossa santificação, o processo de santificação que depende de nós. Sem santificação, dirigida por você, de acordo com a sua vontade, com o seu arbítrio exercido em direção a essa vida de santidade, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus sem a santidade da cruz. E ninguém verá a Deus sem uma vida de purificação. São os dois lados da santidade. Então, para nós recebermos esta semente, é necessário o terreno estar preparado. Dentro desse próprio versículo, ele nos fala: recebei de boa vontade. Tem uma outra versão aí, o que diz? Com mansidão. Esse versículo é interessante. Recebei com mansidão. Outra atitude requerida daquele que é crente, que está centrado na palavra de Deus. Recolhe, acolhe, recebe esta semente que é plantada com mansidão. E é o oposto da ira. Versículo 19 ele fala aqui, vamos ver, meus amados irmãos, tenham certeza disso. Todo homem deve estar pronto a ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A ira, ela é o antônimo, é o oposto da mansidão. O oposto da mansidão. Então, uma atitude requerida para nós recebermos a palavra de Deus, é nós recebermos essa palavra com mansidão. Mas nós não encontramos isso muito hoje, não está em voga, não está na moda. Isso. Hoje nós observamos um sentimento antagônico quando a palavra de Deus é semeada. Existem questionamentos, existem dúvidas, críticas, está em voga a análise do discurso, se a pessoa está falando corretamente, se a sua construção de texto está correta, se o seu vocabulário está correto, se está falando coerentemente, se está construindo uma ideia, apologeticamente falando, defendendo a fé de uma maneira certinha. Hoje em dia existe tudo isso, irmãos. Tem muita gente inteligente no povo de Deus. Tem muita gente que conhece, não somente o imediato, mas tem um conhecimento um pouco mais fundamentado. Conhecimento secular. E começa e não percebe que está se tornando cético. Nesse ponto a palavra mata. Né? Também, o conhecimento excessivo muitas vezes mata a nossa fé. Existe hoje um mover cético, um espírito cético em nosso meio. O que é ceticismo? É aquilo que duvida dos princípios religiosos. Está sempre duvidando, mas será que é isso mesmo? Olha, eu não tenho certeza se é desse jeito. Acho que está exagerando. Acho que está extrapolando. Acho que essa teologia do pastor é diferente. Deixa eu ver um outro pastor. Liga lá na internet, aí vai comparar. Aí daqui a pouco está confuso. Fala, ih, não sei mais nada. Não sabe mais nada. O espírito cético está invadindo o reino de Deus, o povo de Deus. O ceticismo é um grande problema. Está inundando a nossa sociedade. As pessoas já não recebem mais a palavra de Deus com mansidão.
receber ali tranquilamente e ser alimentado e crer neste Evangelho. É isso mesmo que eu preciso. Eu preciso ser transformado, eu preciso ser curado, eu preciso deixar o pecado de lado. Oh meu Deus, eu sou um pecador, miserável homem que sou. Cadê esse espírito de mansidão? Existe hoje um espírito de crítica. Existe hoje um espírito de rejeição. Existe hoje um espírito de indiferença. Tanto faz como tanto fez. Ah, que interessante o que foi dito hoje, mas para a vida prática não serve. E é isso que nós temos que tomar cuidado, porque para nós termos uma vida centrada na palavra de Deus, nós precisamos receber essa semente com mansidão. Eu quero para mim. Eu preciso dessa palavra. O oposto também é verdadeiro, irmãos. Aquele que nasceu de novo e tem o Espírito de Deus habitando em si, recebe com mansidão a palavra de Deus. Aceitamos de bom grado a transformação que Deus quer operar em nós. Vida centrada na palavra de Deus. Qual é o resultado da ação dessa palavra? Nesse mesmo versículo 21. Poderosa para salvar a vossa vida. Qual é a consequência da ação desta palavra que foi plantada e recebida com mansidão em um terreno apropriado? Ela produz salvação. Nós podemos perceber claramente quando uma pessoa está andando em salvação, pela transformação visível de suas atitudes. Atos capítulo 4, versículo 13, vamos dar uma olhadinha nesse texto, para nós termos uma ideia do que eu estou querendo dizer. Atos capítulo 4, versículo 13. Observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Olha que tremendo isso. Quem recebe essa palavra no coração, uma palavra que é poderosa para nos transformar, as pessoas vão olhar para nós e vão reconhecer: este está andando com Jesus. Esse está vivendo com Cristo, sem erro, sem sombra de dúvida. Essa pessoa é cristã. Algo de diferente existe nela. Mateus capítulo 26, 73, vamos ver? Mateus 26, 73. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se e disseram a Pedro: certamente, tu também és um deles, pois o teu falar te denuncia. Oh meu Deus, como a gente é transformado! Pedro quis até negar, mas não teve como negar. Não tem como negar. Nós somos a semelhança de Cristo, nós somos transformados à semelhança de Cristo. Nós temos o jeito dele. Como diz uma canção, tem o cheiro dele. A presença de Deus está em nós, não tem como dizer outra coisa. Porque a sua palavra nos transformou. Se nós vivemos centrados nessa palavra, nós podemos ter convicção de que nós estamos andando em salvação. Versículos 23 e 24 lá de Tiago. Vamos pular, vamos voltar para o texto. O verdadeiro cristão também é aquele que pratica esta palavra. Não somente recebe, mas também é aquele que pratica esta palavra. Versículos 23 e 24. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Aqui nós já encontramos uma outra figura. A primeira figura fala que a palavra de Deus ela é uma semente. Essa segunda figura fala que a palavra de Deus é um
espelho. Olha que interessante. A Bíblia é um espelho. A palavra de Deus é um espelho. Ninguém olha no espelho e vai embora sem fazer nada. Quer ver? Vai lá no espelho ali do banheiro, antes do culto. Todo mundo que está no espelho está fazendo alguma coisa. Está fazendo alguma coisa. Né? Quem olha no espelho vai ajeitar alguma coisa em si. E é o que a Bíblia faz. Você vai olhar para a Bíblia, vai olhar para a palavra de Deus. É impossível, aquele que nasceu de novo vai olhar para essa palavra, é impossível não estar ajeitando alguma coisa. É impossível não estar mudando alguma coisa. É impossível não estar percebendo, oxe, eu não estou fazendo assim. Tem alguma coisa, está errado isso aqui. Oh, Jesus, me perdoe, eu descobri que eu estou pecando. Oh, estou escorregando, Jesus. Né? Eu preciso melhorar aqui, eu posso melhorar acolá. Caminho é estreito, como é difícil ser crente, mas está olhando para a palavra. E essa palavra é um espelho. Ninguém olha para o espelho e sai da frente do espelho sem fazer nada. Penteia o cabelo, arruma a gravata, faz alguma coisa. Quando nós olhamos para o espelho, as coisas já não são mais as mesmas. Elas vão mudar de lugar. Elas vão estar sendo transformadas para melhor. Quando nós olhamos para a Bíblia vai nos mudar para melhor. Se nós deixarmos ela nos mostrar como nós realmente estamos, como nós verdadeiramente somos, e deixar o Espírito Santo nos revelar o que Ele precisa transformar em nós. É um espelho para que nós possamos crescer, deixar os nossos pecados e sermos mudados à imagem de Cristo Jesus. Quais são os perigos em relação ao espelho? É bom, mas existem alguns perigos. Quais são eles? Apenas olhar de relance o espelho. Né? Nós precisamos, irmãos, não só olhar de relance, mas nós precisamos estudar a nós mesmos neste espelho, minuciosamente. Né? Parece eu de manhã cedo quando eu vou pentear o cabelo. Eu já não tenho muito cabelo. Né? Então o que eu faço para não ficar tão terrível? Né? Porque se fica despenteado, ele fica um fio aqui, um fio acolá, né? Então fica um negócio meio terrível, né? Irmão Massacre, a irmã já está falando. Aí o que eu faço, né? Para não ficar tão terrível, né? Aí eu pego, penteio, eu fico olhando certinho, está retinho. Aí eu passo aquele gel não, aquele lá, aí eu fico lá certinho, ajeitando. Né? De manhã cedo ali, ajeitando, né? Para ficar certinho o meu cabelo. Né? Então eu não posso simplesmente passar um olho. Se eu passar um olho, aí vai ficar aquele tufa parecendo pica-pau. Aquela coisa assim alta, né? Aquela coisa terrível. Né? Então eu tenho que olhar direitinho no espelho. Um grande perigo, irmãos, é nós só passarmos um olho no espelho. Porque nós não vemos os detalhes. Nós precisamos olhar com detalhes para saber como nós estamos. Nós precisamos nos estudar nesse espelho. Nós precisamos ver as minúcias da nossa vida. O que precisa ser consertado. Não simplesmente passar um olho. Como quem está fazendo uma leitura sistemática de um ano da Bíblia. Né? E precisa terminar logo essa leitura. Né? Porque senão o pastor e a missionária vai pegar no pé. Então tem que terminar logo. Já leia. Pronto. Já li. Aleluia. Li a Bíblia uma vez no ano. Irmãos, nós precisamos nos examinar nesse espelho. Né? Não por desencargo de consciência, mas nós precisamos aprender a colocar em prática esta palavra. Outro perigo em relação ao espelho: esquecer daquilo que nós vemos no espelho. Você viu, você sabe o que precisa mudar, mas de repente você esquece. Por quê? Passa bastante tempo ali sem ver e vai se esquecendo. E aí torna-se como aquela semente que foi jogada no meio do caminho. Satanás vem, leva embora. E você se esquece que aquilo precisa ser transformado. Você se esquece daquele pecado. Você se esquece daquele problema. Ninguém toca mais no assunto. Né? A minha esposa não fala mais nada. Meu marido não fala mais nada. Ninguém fala mais nada. Deus não está falando também. Então deixa lá escondido mesmo. Tem problema não. Esquece. Né? Um dos grandes problemas do espelho é nós nos esquecermos do que nós vimos no espelho. Nós precisamos ter a convicção, nós precisamos ter sede de Deus, nós precisamos estar centrados
Isaías, ele tinha tanta visão e tanto discernimento de como ele estava, que ele falava, quando entrou na presença de Deus, ele falou: ai de mim, que sou um pecador. E Pedro também, ele teve aquela noção tão profunda e falou: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Mas quão boa foi a resposta: não temas, Pedro, eu te farei pescador de homens. Como é importante e como é tão gratificante ter esse sentimento em relação ao Senhor. Outro perigo do espelho é fracassar em fazer o que o espelho mostra. Você sabe o que é errado, você sabe, você quer mudar, mas você não consegue, porque ainda é escravo do pecado. É um outro problema. Aí eu te dou aquela receita: jejum e oração. O jejum vai te ajudar a se libertar do pecado. Sabe como que você vai vencer o pecado? Jejum e oração. Você vai falar assim: mas é só isso? Jejum e oração, irmãos. Você vai aprender a resistir ao pecado. Você vai aprender a expulsar os demônios que estão querendo fazer com que você erre constantemente. É jejum e oração para vencer o pecado. Não tem outra solução. Tem gente que fica perguntando: mas... E aí começa a lista: mas isso é pecado? Aí isso é pecado? Aí depois o negócio começa a ficar mais cabeludo. E isso aqui é melhor você nem falar isso. Isso é óbvio que é pecado. Né? Nós precisamos estar atentos, irmãos, porque tem tanto absurdo, tem gente querendo pecar. Quer pecar. Mas aí fica perguntando se é pecado. Eu não sabia se é. Eu não tive oportunidade de conversar com o pastor para se realmente saber se isso era pecado ou não. Então eu pequei. Oh meu Deus, é tão óbvio. Como que nós vamos vencer o pecado? Jejum e oração. Jejum e oração. Para você aprender a resistir ao pecado. Para você aprender a se livrar do pecado. Expulsar os demônios que vêm te incitar a pecar. Né? Então, um outro problema do espelho é fracassar em fazer o que o espelho mostra. Né? Quem pratica a palavra torna-se então verdadeiramente livre. Versículo 25 de Tiago, vamos ver? Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Que versículo rico! Quanta coisa nós temos aqui, irmãos. Vamos analisar. Quem pratica a palavra de Deus torna-se verdadeiramente livre. E aí parece um antagonismo. Como que nós podemos falar em liberdade quando há lei? Quando nós podemos falar em liberdade quando há restrições? Quando nós podemos falar em liberdade quando há regras rígidas, inflexíveis? Porque as regras da palavra de Deus, elas são inflexíveis. Como nós podemos falar em liberdade nesse contexto de legislação? Mas a palavra de Deus nos fala que a perfeita liberdade está na lei de Cristo. Que liberdade é essa, irmãos? Vamos trazer, tem até um exemplo. Quando nós somos jovens, nós pensamos que liberdade é poder fazer tudo o que nós queremos. Né? Então, antes de vir aqui para o Japão, eu pensava, né? Eu vou para o Japão, aí o pessoal lá ganha na faixa de 2, 3 mil dólares, eu vou comprar tudo instrumento musical. Eu vou comprar tudo em um aparelho de música que eu gosto e aqui não tem. Aí eu vou comprar um carro, eu vou fazer isso, eu vou viajar, e vou fazer aquilo, eu vou conhecer aqui e acolá. Eu vou morar no Japão, eu vou fazer turismo. É aquela história, né? A gente fica imaginando, a gente pensa que liberdade é fazer tudo que a gente quer. Né? Aí hoje, casado, né? Uns quilos, muitos quilos a mais, né? Eu me contento a receber o meu salário no final do mês, chegar e pagar todas as contas, aí eu ficar contente, paguei todas as contas. Não sobrou para mim, mas paguei todas as contas, né? Fiquei contente. Como que eu poderia, na adolescência, na juventude, pensar em me alegrar, né, nisso? Não tem como. Mas só Deus para. E hoje em dia eu fico contente
de ver as minhas contas pagas, de ver tudo em dia, não dever nada para ninguém, né? Como é bom isso, não é verdade? É bom, né? Ou seja, quando há regras, como é bom você estar dentro e não ser recriminado, não ter ninguém que fale nada de você. Como é bom andar assim, não é verdade? Há a verdadeira liberdade. E aí nós podemos ver também em relação aos infratores da lei. Os infratores da lei vão ser presos, né? E não vão ter a liberdade. Então a melhor coisa é você andar dentro das regras para você não ser preso. Por quê? Aí você vai ter liberdade. Olha só, duas coisas que parecem antagônicas, mas na verdade elas funcionam coerentemente. Só existe a verdadeira liberdade quando nós andamos na lei perfeita. E essa lei perfeita é a lei de Deus. E nós conseguimos enxergar uma outra coisa. Por quê? Nós sabemos que o pecado nos mata. Nós sabemos que o pecado ele nos leva para o inferno. E como que nós vamos nos libertar do poder do pecado? Nos libertar do vício do pecado? Através do novo nascimento. Então a palavra de Deus nos liberta da corrente e do poder de nos prender do pecado. Através da oração, através do jejum e através do sangue de Cristo que quebra todas as cadeias. É a lei da perfeita liberdade. Aleluia. Disse Jesus: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus não nos deu a sua lei como meio de salvação, mas nos deu um estilo de vida para que nós sejamos salvos e que nós venhamos viver uma vida de redimidos no Evangelho de Cristo. E versículo 25, para encerrarmos essa parte. E que ele nos diz: entretanto, mas praticante zeloso será abençoado no que fizer. Olha que maravilha! Quem pratica a palavra de Deus se torna bem-aventurado naquilo que realizar. Ouvir a palavra sem praticá-la é enganar-se a si mesmo. É como olhar no espelho, ver a roupa suja e não fazer nada. Agora, ouvir a palavra de Deus e reconhecer essa palavra em todos os seus caminhos, obedecendo-a, nós somos prósperos em tudo aquilo que nós fazemos. Você pisa, o negócio anda. Você põe a mão, o negócio prospera. Deus está com você. Tudo que você fizer prosperará. Versículo 19. Vamos ler o versículo. Primeiramente nós falamos que o crente, ele está centrado na palavra de Deus. O verdadeiro cristão, ele está centrado na palavra de Deus. Segunda coisa, o verdadeiro cristão, ele tem relacionamentos governados pela palavra de Deus. Tá? O verdadeiro cristão tem relacionamentos governados pela palavra de Deus. Versículo 19. Meus irmãos amados, tende certeza disto. Todo homem deve estar pronto para ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. O verdadeiro cristão, no contexto dos relacionamentos, ele deve estar pronto para ouvir. Né? O que o texto bíblico nos informa? Né? E até mesmo a anatomia. Quantos ouvidos você tem? 2. Tá. Quantas bocas você tem? Então, já por estatística, você tem que ouvir mais do que falar, né? Aí temos uma outra questão. Né? Nós falamos como? Qual o órgão que nós utilizamos para falar? Não, não é só a boca. O que mais? Ah? Língua. Onde está a língua? Dentro da boca. Dentro da boca. Que lugar dentro da boca? Atrás dos? Então tem uma parede na frente da língua. Como que deve ser o nosso relacionamento, irmão? Como que deve ser a nossa comunicação? Mais ouvir e falar menos. Ainda colocar uma parede na língua. É o que o texto bíblico nos ensina, né? Ele fala o quê? Ele está pronto para ouvir a palavra de Deus. Está pronto para ouvir as pessoas, né? Está pronto para ouvir. A palavra pronto é até interessante.
que a palavra pronto é táxis. Olha que interessante, né? Táxi. Né? Por que táxi? O táxi está pronto para você entrar e te levar onde você quer. Você não precisa esperar o ônibus, no ponto e tal. Daí que vem a palavra táxi. Né? Então a palavra pronto é a palavra táxis. Né? Que significa que está no ponto, está exato, está no fio da navalha, está certinho ali para você usar e fazer bom uso. Né? Pegar e fazer bom uso. Então a palavra táxis significa estar pronto, ou seja, rápido. Nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca e tem uma muralha de dentes. Então a gente tem que fazer o quê? Estar mais pronto para ouvir. Irmão, esse é um dos princípios, é a regra de ouro, segundo a minha esposa, é a regra de ouro em comunicação interpessoal. Toda vez que eu vou para um aconselhamento, ela fala, lembre-se, ouve mais do que fala. É regra de ouro da comunicação interpessoal. Né? Ouvir mais e falar menos. O verdadeiro cristão, ele está pronto para ouvir, de acordo com o texto bíblico. E aí o versículo 19 também ele fala que o verdadeiro cristão, ele é tardio para falar. Né? Essa palavra tardio, né, ela significa brades. Brades significa retardo, lerdeza, lerdeza de raciocínio. Né? É lerdeza. Você sabe aquela pessoa que não sabe responder, não tem a resposta na boca da língua, na ponta da língua? Tem gente que tem a resposta na ponta da língua. Você falou A, ele já fala o alfabeto inteiro. Né? E ainda organizadamente você perde até a sua capacidade de discutir o assunto. Ah, não. Então é melhor a gente ser, de acordo com o texto bíblico, a palavra que é utilizada é brades, nós precisamos ter um retardo na nossa língua. Vai falar, não consegue falar. Né? Porque nós deixamos a nossa língua lenta. Né? Você pode até pensar rápido, mas deixa a língua lenta. Então essa é também uma outra característica do relacionamento governado pela palavra de Deus. A sua língua, para falar, você pensa bastante. Né? Para não falar aquilo que não deve. Né? Por quê? A vida e a morte estão no poder da língua. Paulo, lá em Efésios capítulo 4, versículos 25 e 29, fala que a vida e a morte estão no poder da língua. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Se você vai entrar numa entrevista com o chateau da sua empresa, né, você vai escolher as palavras que você vai falar. Né? Então você vai estudar um discurso. Eu vejo as crianças lá na escola, elas vão fazer entrevista nos locais de trabalho. Eles são obrigados a escrever o discurso que vão falar, palavra por palavra, e ler aquele texto várias vezes na frente do professor e treinar aquele discurso, porque está aprendendo a estudar as palavras, construir os diálogos, para não falar bobagem. Então uma boca que fala construtivamente é o que pensa no que vai falar. Não sai falando qualquer coisa, uma verborragia. Né? Sai falando qualquer coisa que pensa, vem na telha já fala. Não. Né? O texto bíblico ele nos ensina, regra de ouro da comunicação, muralha de dente na língua. Né? Nós vamos ouvir mais do que nós vamos falar. Temos cuidado com o que nós falamos. Então o verdadeiro cristão, ele toma cuidado com o que fala, para não falar bobagem. E quando falar com educação. Né? Porque ninguém gosta de falar com gente mal educada. Ninguém gosta de falar com gente grossa. Você vai falar, já vem com 4 pedras na mão. Meu Deus, eu sou assim, sou do sul. Já vem com 4 pedras na mão. Né? Pode não, irmão. Oh, Deus do céu. Ah, não, pastor. O sul é meu país. Não pode não, irmãos. Nós precisamos, né, aprender a falar com educação. Né? Você não quer que seu esposo fique bravo com você? Fala com educação. Você não quer que sua esposa fique brava com você? Fala com educação. Você não quer que seus filhos se transformem em filhos rebeldes? Fala com educação. Né? Tem que falar com educação. Você quer que os irmãos te tratem bem? Trata os irmãos com educação. Né? Nós precisamos ter jeito para falar.
Escolhe as palavras. Isso é o quê? Relacionamento governado pelo Espírito de Deus. O verdadeiro cristão, ele se controla nos relacionamentos, para poder ter relacionamentos coerentes com o que a Bíblia nos ensina. Né? Vamos ver aqui o versículo 19, dentro desse próprio contexto. Meus amados irmãos, tenham certeza disso. Todo homem deve estar pronto a ouvir, tardio para falar, e aqui nós encerramos essa questão da comunicação. Né? Tardio para se irar. Irmãos, a ira tem dois aspectos. Né? A ira, quando nós analisamos da maneira, digamos assim, primária, quando nós entendemos, quando a primeira figura que vem na nossa mente da ira é a explosão de ódio. Né? Quando há discussões, quando há brigas, e todo mundo fica sabendo, e é o que se chama lá em São Paulo de show para pobreza. Né? Eu não sou do sul, eu sou do sudeste. Então aquela explosão de ira, né? Todo mundo fica brigando, e todo mundo fica vendo, e todo mundo sabe da sua vida, né? Porque você está discutindo dentro de casa, mas o condomínio inteiro está escutando a conversa. Aquela explosão de ira. Né? Então o texto bíblico ele fala que nós sejamos tardios para nos irarmos. Só que existe um outro tipo de ira. Existe a ira da explosão e existe a ira da implosão. Sabe o que é a ira da implosão? É a pessoa que guarda amargura. Em vez de romper os relacionamentos externamente, olha, sai daqui, eu não quero mais falar com você, some da minha vida. Em vez de romper os relacionamentos aqui, ele rompe aqui, sem ninguém ver. E de repente ninguém mais sabe que ele ficou de mal. Está todo mundo achando que está de bem, mas na verdade ele está de mal, porque ele implodiu. É uma implosão de ira. Ele se destruiu por dentro. Ele destruiu os relacionamentos por dentro. Matou as pessoas dentro dele. E ninguém está sabendo. Implosão de ira. Sede tardios para a ira. Seja a ira explosiva ou seja uma ira implosiva. Sejamos tardios para isso. Porque a mágoa mata também. Assim como a explosão e a ira e o ódio também matam os relacionamentos. Mata do mesmo jeito. Prejudica do mesmo jeito. A única diferença é o volume. Mas morte acontece do mesmo jeito. E aí você pensa que para em você, cria raiz de amargura. E a palavra de Deus nos diz que é um câncer. A tísica. E aí vai contaminando aos outros. Porque você não vai conseguir conter o tamanho da bomba que explodiu dentro de você. Você vai começar a colocar isso para os outros. Através de indiretas. Através de comentários, assim, críticas. Ou até mesmo de um certo humor. Um tenebroso. Né? Mas vai começar a expelir essa implosão. E vai todo mundo ser contaminado por tudo aquilo que está acontecendo dentro de você. Então a ira, ela é explosiva, é implosiva. E o que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina? Sede tardios para a ira. Sede tardios. Essa é outra regra de ouro para o nosso relacionamento cristão. Né? Para que nós aprendamos a viver bem. Porque se Satanás consegue vantagem nisso, ele vai destruir. Porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. E aquele que é verdadeiro cristão, ele rege os seus relacionamentos dessa forma. Terceiro e último ponto. O verdadeiro cristão, ele tem as suas ações religiosas dirigidas pela palavra de Deus. Ações religiosas dirigidas pela palavra de Deus. A religião pura, versículo 27, a religião pura, imaculada, diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Né? Versículo 26. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e a sua religião é inútil. Nós encontramos nesses dois versículos ações religiosas que devem ser dirigidas pela palavra de Deus. Existem três aspectos, dois negativos e um positivo aqui,
nesses dois versículos. Primeiramente, versículo 26. O verdadeiro cristão, ele tem o controle da sua língua. Não é algo que está fora do controle, né? Porque Deus nos fala, se há possibilidade de nós controlarmos, é porque nós temos poder de gerenciamento da nossa língua, né? Então Tiago, ele alerta para um perigo de um temperamento doente, né, de língua solta. Temperamento de língua solta. Isso é novo, hein? Temperamento de língua solta. Jesus disse que a pessoa que nutre raiva e que desemboca em ofensa ao seu próximo é passivo do fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 22. Olha só. Aquilo que nasce no coração, ele vai para fora, exterioriza-se, gera a morte da pessoa que escuta, porque quem escuta é prejudicado. Mas você também morre. O texto bíblico que ele nos fala, é aquele que ofende ao seu próximo, usa a língua para ofender o seu próximo, é passivo do fogo do inferno. Precisamos estar atentos. Mateus capítulo 12, versículos 26 e 37 nos diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Olha a importância de cada palavra que nós falamos. Não são simples palavras. Ah, eu falei por falar. Para cristão não existe isso. Falei por falar. Nós temos que gerenciar, temos o poder para gerenciar, nós temos o dever e a responsabilidade de gerenciar aquilo que sai dos nossos lábios. Tenho trabalhado com um aluno meu, lá na escola, e todas as vezes que ele vai, eu vou conversar com ele, aí ele gosta, ele é piadista, né? Ele é brincalhão, bom humor, fleumático, ele fica conversando lá comigo e contando piada, aí eu falo, o que você falou? Aí ele fala, não, é mentira. Tudo é mentira. Eu falei, não, filho, não é mentira. Não, fulano, não é mentira. Você pode dizer assim, eu estou brincando. Mas não é mentira. Né? Não é isso. Então nós temos que aprender a utilizar as palavras. Porque mentira, irmãos, o pai da mentira é o diabo. Agora, ele é descrente, né? Mas eu preciso ensinar ele a fazer o certo. Né? O pai da mentira quem é? O diabo. Não, meu filho, você não está mentindo, você está brincando. Né? Então, o que fala? Não, meu filho, você não está mentindo, você está brincando. Fala, repete, você está brincando. Ah, estou brincando. Estou ensinando ele a trabalhar as palavras. Porque em casa ele não aprendeu isso. Ele aprendeu que ele pode falar mentira. Ele aprendeu que pode mentir. Ele vai crescer um adulto mentiroso. E vai mentir para a mulher, e vai mentir para o trabalho, e vai mentir para todo mundo. Vai preferir mentir do que confrontar a verdade. Olha o tamanho do abismo, porque um abismo chama o outro. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Então a palavra de Deus, ele fala que o verdadeiro cristão, ele tem controle sobre a sua língua. Né? Tiago, ele fala que a língua é como um cavalo fogoso sem freios. É um navio sem leme, né? Que pode se espatifar nas rochas. É uma fagulha que incendeia uma floresta. Né? É uma fonte contaminada. É uma árvore que produz frutos venenosos. É um mundo de iniquidade. Uma fera indomável. É o que o texto de Tiago fala. Nós precisamos então aprender a controlar a nossa língua. Né? Jesus disse que a língua revela o que está no nosso coração. Você quer saber qual é o universo mental de uma criança? Isso os psicopedagogos ensinam. Deixa a criança expressar-se. Né? Vai desenhar, vai conversar com ela. Né? Nos desenhos, né? E também na fala da criança, você vai perceber como o universo mental dessa criança está organizado ou desorganizado. Né? Você vai perceber pela maneira como ela se expressa. Então, Jesus ele já sabiamente nos ensinou, né, que a língua revela o coração. Né? E é até bom para nós nos analisarmos. Do que tenho eu falado? O que tenho eu expressado? Qual tem sido para poder eu também fazer uma autoanálise? Como está o meu universo? Para que eu tenha uma vida saudável. Porque eu sou crente. Para ter uma vida saudável, eu preciso me autoanalisar. Eu preciso me conhecer. E Deus me revela
porque coloca um espelho pela sua palavra. Né? O verdadeiro cristão, versículo 27, parte B, ele fala: não se deixa contaminar pelo mundo. O verdadeiro cristão, ele tem retidão pessoal. Nós vivemos num mundo imoral, irmãos. O mundo é um sistema corrompido que se opõe a Deus. Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. E uma outra marca do crente verdadeiro é o afastamento desse sistema mundano, para nos apegarmos à vontade e à palavra de Deus. O salvo, ele tem uma nova vida, ele tem uma vida diferente. Namora diferente, tem um noivado diferente, casa diferente, tem uma vida íntima diferente, é diferente no trabalho, tem um lazer diferente, se diverte de uma maneira diferente, se veste de uma maneira diferente, tem festas diferentes, tem diversões diferentes e usa diferentemente o seu dinheiro. O crente é diferente em todas as áreas. O verdadeiro cristão, ele é diferenciado em suas ações. Ele não está nos moldes do mundo, não namora como no mundo, não vive como no mundo, não casa como no mundo. Ele é diferente. Ele não cria os filhos como no mundo, cria os filhos de acordo com a palavra de Deus. Dá para nós identificarmos e não. É claro como o dia. É claro como o dia. Nós estamos fisicamente neste mundo, mas espiritualmente nós não somos deste mundo. Nós somos de um outro mundo. O verdadeiro cristão é aquele que vive em retidão moral. E para finalizar essa mensagem, no começo do versículo 27, na parte A. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades. O verdadeiro cristão, ele tem compaixão dos necessitados. Compaixão dos necessitados. Tiago não está enfocando a questão doutrinária, mas um assunto da prática cristã. Né? O conteúdo doutrinário da fé é a morte expiatória de Cristo. Ele morreu por nossos pecados. E a sua ressurreição gloriosa. Por outro lado, o cuidado aos necessitados é a expressão do cristianismo. Nós mostramos que nós somos cristãos porque nós estamos preocupados com quem? Com as pessoas. Nós nos preocupamos com pessoas. A prática da religião verdadeira de uma pessoa é o cuidado pelos outros. Né? A religião é a prática da fé. E a fé está em ação. E essa ação está direcionada para as pessoas, seres humanos. Jesus, ele morreu pelas pessoas. Jesus não morreu por um pedaço de pão. Jesus não morreu por essa bateria. Jesus não morreu pelos animais. Jesus não morreu, assim como o Greenpeace, para lutar pelo meio ambiente. Jesus não foi um naturalista. Jesus não foi um ambientalista. Jesus não morreu por essas coisas. Jesus morreu por gente. Jesus não morreu pelas pessoas. E o texto bíblico ele nos ensina que nós devemos estar preocupados com gente, não com coisas. Nós precisamos estar preocupados com as pessoas que precisam ser salvas. Texto de Mateus, capítulo 25, versículos de 34 a 40, eu vou ler aqui. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Irmãos, quando nós ajudamos o necessitado, nós estamos fazendo isso para Jesus. Quando nós somos os olhos dos cegos, nós estamos fazendo isso para Jesus. Quando nós somos as pernas dos paralíticos, nós estamos fazendo isso para Jesus. Quando nós somos a perfeição daquele que é deficiente, nós estamos fazendo isso para Jesus.
quando nós cuidamos dos desprezados, quando nós fortalecemos o cansado, quando nós oramos pelo aflito, quando nós visitamos os doentes, nós estamos fazendo isso para Jesus. Quando nós cuidamos dos idosos, quando nós ensinamos o caminho do Senhor para os nossos filhos e fazemos questão que eles andem com Deus, nós estamos fazendo para Jesus. Quando nós nos importamos com o próximo, que Deus faz com que seja interposto em nosso caminho, e nós os abençoamos de uma maneira prática, quando nós não somente damos o peixe, mas ensinamos a pessoa a pescar, nós estamos fazendo isso para Jesus. Nós estamos fazendo diretamente para Deus. E esta é a prática da fé. Palavras não vão substituir as obras. Nós precisamos ter uma vida caridosa. Nós precisamos ter compaixão dos necessitados. Precisamos ter compaixão das pessoas. Precisamos nos envolver com as pessoas. Nos relacionarmos. Precisamos abençoar as pessoas. Precisamos estar envolvidos na comunidade cristã. Nós precisamos ser ativos em levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. Nós precisamos nos preocupar com as pessoas. Coisa que Jesus fez, por isso morreu na cruz do Calvário. E hoje observamos um mundo no qual as pessoas são egocêntricas. Elas pensam somente em si mesmas ou nas coisas. Inversão de valores. Mas Deus nos chama para nós nos preocuparmos com as pessoas. Concluindo essa mensagem. Versículo 27. Aquele que vive a verdadeira religião possui 3 benefícios gloriosos. Primeiramente, versículo 27. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai. Primeira coisa, se é uma religião pura e imaculada, é porque Deus aceita. Deus aceita a nossa prática de fé. Então a possibilidade de Deus aceitar a nossa vida cristã como um sacrifício vivo, como uma oferta agradável, Deus aceita. Quando Tiago diz que há uma religião pura, sem mácula, aceitável diante de Deus, é porque existe também uma que não é aceitável. Quem é ela? Não é uma religião só de palavras. Não é uma fé sem obras. É uma fé que está imbuída de boas obras. Ela é imaculada, ela é pura, ela é aceita diante de Deus. Então nós seremos aceitos diante de Deus. Ele vai falar para nós: vinde, benditos de meu Pai, e herdai o reino que de antemão vos havia preparado. Versículo 25. Outro grande benefício. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que realizar ou no que fizer. Nós queremos que Deus nos abençoe. Nós queremos que Deus intervenha ao nosso favor. Mas antes de Deus intervir e nos fazer ser abençoados, no fim de todas as coisas, nós sermos abençoados, porque até mesmo no começo pode ser difícil. No meio pode ser parecendo que está tudo dando errado, mas no final dá certo, porque a vida do cristão é assim. Você só vai ver o resultado no fim. Tá? Então, não se espante se no começo der tudo errado, no meio parecer que está dando tudo errado também, está indo de mal a pior, porque o resultado é o fim, irmãos. E é isso que importa. O que importa é a conclusão das coisas. Então, quando a palavra de Deus ele fala, será bem-aventurado no que realizar, significa que o fim de todas as coisas que nós realizamos será bênção. Você quer que o fim de todas as suas coisas sejam bênção? Então você tem que andar conforme diz o texto, porque tudo isso vem antes. Versículo 25. Atentar bem para a lei perfeita, lei da liberdade, perseverar, ser ouvinte, não esquecido, mas praticante, zeloso. É aí então nós somos abençoados. O fim de tudo aquilo que nós fizermos será bênção. Terceira, grande benefício, versículo 27. Ele fala também que nós devemos visitar os órfãos e as viúvas. Terceira grande bênção é que nós teremos bênção para as outras pessoas. Nós vamos ajudar os outros. Os outros vão ser beneficiados. Eles vão olhar para você e falar assim, poxa, como essa pessoa contribuiu para a minha caminhada cristã. Como foi bom para mim.
E até os incrédulos vão dizer, como é bom estar com essa pessoa, porque só me acrescenta. Então, nós seremos bênção para os outros. Nós nos tornaremos instrumentos de Deus para aliviar o sofrimento das pessoas necessitadas. E verdadeiramente cumpriremos aquela palavra, sermos sal na terra e luz no mundo. Amém? Ficou mais fácil de entender o que é ser verdadeiramente cristão, né? Vamos orar, vamos nos colocar de pé. Amém? Deus amado, nós te louvamos, nós te bendizemos por esta noite. Obrigado porque nós sabemos e temos convicção que o Senhor nos chamou para herdarmos o teu reino, a salvação e a vida. Deus amado, nós queremos andar como verdadeiros servos do Senhor. Queremos ser transformados por tua palavra. Nesta noite, meu Deus, que o Senhor possa tomar cada coração, cada um dos meus irmãos, e levá-los à consciência da necessidade de terem as suas vidas centradas na tua palavra. Meu Deus, que a tua palavra seja a última questão e a última ordem do dia para nós. Que nós venhamos conhecer ao Senhor por meio desta palavra, sermos transformados por meio dela. Ajuda-nos, ó Deus, a limpar o terreno da nossa alma, Senhor, para que a tua boa semente seja plantada em nosso coração. Tira, meu Deus, todos os espinhos. Tira, meu Senhor amado, todos os pedregulhos e as rochas. Tira, meu Deus amado, a semente que o Senhor plantou na beira do caminho. Ó Deus, que o Senhor possa cultivar o nosso coração, para que nós tenhamos um terreno fértil. E essa palavra venha produzir muito fruto. Fruto de transformação pessoal. Fruto de conversão. Conforme nós vimos nesse próprio texto, que o cristão ele tem uma vida totalmente diferenciada. Ele é diferente quando é solteiro, ele é diferente quando se casa, ele é diferente na criação de seus filhos, ele é diferente no seu andar, no seu agir, no seu trabalho, ele é diferente em todos os momentos. Que a tua palavra seja o centro para nós, Senhor. Abençoa os teus filhos, que eles consigam colocar essa palavra no centro de suas emoções e viver por meio dela todos os dias. Meu Deus, que o fascínio deste mundo não venha tomar espaço muito grande na vida e na mente dos teus servos. Meu Deus, que as preocupações com as coisas desta vida também não venham sufocar, Senhor. Ó Deus, que eles venham ter experiências profundas contigo, que o teu Espírito Santo os conduza de fé em fé, crescendo no caminho da experiência da palavra. Em nome de Cristo Jesus, meu Deus, eu te peço que o Senhor possa mover o coração dos teus filhos. Tira, meu Senhor amado, toda a ira, tira todo o mal. Vai limpando, meu Deus, a alma dos teus filhos. Que não haja, meu Deus amado, nenhum excesso, mas que haja equilíbrio na mente do teu povo, Senhor. Traz a paz que transcende o entendimento sobre esta igreja. Cura, Senhor amado, as emoções, os corações. Meu Deus, vai abençoando os lares. Abençoa as palavras que são ditas dentro de casa, meu Pai, para que possam ser palavras de construção e não de destruição. Abençoa, meu Deus, a vida contigo dos teus filhos, que eles tenham momento para orar, para buscar, que eles tenham momentos, ó Deus, de oração, que eles possam aprender a jejuar e a vencer o pecado, em nome de Cristo Jesus, e que sejam pessoas cheias de compaixão e de amor para com o próximo, que possam ser evangelizadores e ao mesmo tempo estarem preparados para a volta de Cristo Jesus. Sim. Senhor Jesus, nós sabemos que o mundo está corrompido e não nos deixa, meu Deus, perder o foco, mas que nós possamos estar sempre preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoa todo e qualquer pecado, Deus, que os teus servos tenham cometido e que tenham se arrependido. Purifica, meu Deus, e dá-lhes a certeza deste perdão, dá-lhes a certeza da restauração e a esperança que, meu Deus, é a âncora da nossa alma. E nós possamos todos juntos atravessar o Jordão e herdarmos o teu reino, pela glória do teu nome que nós oramos, agradecidos, em nome de